Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal ela.com você. Hoje queria falar com você um pouquinho a respeito de a situação que nós estamos vivendo em relação à transformação de nossas vidas. Vamos lá. O que eu quero estar conversando com vocês neste dia, nesse vídeo? Em primeiro lugar, eu gostaria que você ativasse o sininho, se inscrevesse, ative o sininho para que toda vez que eu fizer um vídeo novo você tenha como receber esse conteúdo aí no seu próprio celular. Você vai ser avisado pelo YouTube, tá bom? Vamos lá. Existe uma passagem lá em João 3,16 que fala assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Hoje eu venho aqui falar para você sobre esse versículo. O que é que significa esse ato de Deus em relação a mim e a você como ser humano? O que é que Deus quis nos mostrar quando Ele quis, com essa passagem, falar e provar para a gente que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele, tendo um único filho, fez com que esse filho se fizesse carne e, a partir deste momento, Ele enviasse esse filho para a terra, se fazer ser humano e aí viver e morrer em nosso lugar para tomar sobre Ele todos os nossos pecados. O que eu preciso que você entenda nesse momento é que quando a gente lá em João 3,16 lê essa passagem, a gente entende o sacrifício que Jesus fez na cruz, né? A gente entende que ele, por mais que tivesse certeza de que Jesus não precisava passar por aquilo, que ele poderia nos salvar, de que ele poderia fazer todo esse movimento da obra redentora através de uma única maneira, que seria um ato seu, porque ele é Deus, e dentro dos atributos de Deus estão também essa situação de fazer e mover todas as coisas. Ele escolheu, né, doar o seu filho, né, deixar com que Jesus viesse passar pela terra, com que Jesus estivesse aqui aonde eu estou e aonde você está, como um ser humano, e passar por situações. Esse momento em que Jesus veio à terra nos mostra que nós hoje podemos identificar o quê? Né? Ele enviou seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que significa isso, Elanã? Não pereça, mas tenha vida eterna. Olha só, vou te dizer. Deus, ele quer nos mostrar que ele foi capaz de abdicar do seu Filho Jesus por um período tão grande, mas ele não seria capaz de abdicar, e ele não foi, tanto é que ele enviou Jesus, né, para morrer em nosso lugar por todos os nossos pecados pelo resto da vida, né? O plano da salvação nos mostra que ele nos amou tanto que ele conseguiu ficar sem Jesus durante um período, durante um longo tempo, para que ele pudesse ter-nos com ele durante toda a eternidade, se assim nós desejarmos. Quer dizer que não depende mais de Deus nós estarmos com ele. Porque ele diz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse não pereça não fique sem estar ao lado de Deus por toda a eternidade. Esse não pereça que não fique sem conhecer a palavra, juízo e verdade, que é o que Deus é, né? É a palavra que Jesus nos traz, né, nesses dias. Então, quando ele fala pra gente que ele enviou o seu filho Jesus para vir à terra, para que pudesse se fazer carne, né? Então hoje você que está aí passando esse momento de dificuldade, de transformação na sua vida, você se pergunta assim: poxa, mas será que ele sabe o que eu estou sentindo? Gente, ele sabe o que você está sentindo. Sabe por quê que ele sabe? Porque ele já esteve aqui, no meu e no teu lugar. Ele sabe exatamente o que é a dor da perda. Você que nesse momento de pandemia perdeu um ente querido. Ele sabe que você perdeu um ente querido. Sabe por quê? Ele perdeu, né, o próprio pai. Ele perdeu o amigo Lázaro. Ele sentiu, mesmo ele ressuscitando Lázaro, ele sentiu a morte de Lázaro sob seus ombros. Ele sentiu dores como nós sentimos. Ele passou por testes como nós passamos, né? Satanás tentou pessoalmente o Senhor Jesus após 40 dias de jejum,
né? Jesus fez jejum durante 40 dias. E ele teve, né, a permissão para tentá-lo. E ele foi. Então, às vezes você fica, será que eu vou resistir a isso? Mas Jesus nunca passou por isso. Eu não sou Deus, eu não sou Jesus. Gente, ele sabe exatamente, ele sabe. Então, quando a gente diz que ele enviou, né, que Deus enviou seu filho único, sabe o que eu acho assim magnífico? Seu filho único. Ele foi o único, ele de primogênito, depois se tornou o primeiro. Né? Ele se tornou o primeiro para depois se tornar o primogênito. Porque primogênito é o primeiro e nós somos os outros. Nós somos co-herdeiros e herdeiros desse reino. Então, quando ele diz que ele enviou seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é porque ele está nos dando uma certeza de que nós estaremos com ele. Então hoje, quando você está passando esse período de teste, de dificuldade, esse período de abandono, esse período de transição na sua vida, esse período de dor, de angústia, de tristeza, aonde você pensa que você não vai conseguir, que você não vai atravessar esse processo para mim está sendo muito longo, eu não suporto mais. Lembre-se do que Deus fez. Deus enviou Jesus por causa de você. Ele só enviou Jesus porque ele queria que você passasse a eternidade com ele. Então, quando você abrir mão desse privilégio de ser irmão de Jesus e filho de Deus, você está como se você estivesse jogando o sacrifício de Jesus por você no lixo. É como se aquilo não fizesse sentido nenhum, como se essa verdade revelada por Deus não fizesse mais sentido. Então, o que eu tenho para te dizer, irmão, irmã, preste atenção, entenda as entrelinhas, o que significa, para que todo aquele que nele crê, que se você crê, né, você vai conseguir. Né? Quando a palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, está dizendo que a gente, tendo conhecimento desse processo, tendo conhecimento desse momento, sabendo como que vai ser, como que Deus está dizendo que a gente tem que se comportar, nós vamos entender que tudo faz parte da nossa caminhada. Que estarmos nesse deserto não é só uma condição de que chegamos nesse momento por causa de outra pessoa ou por causa de algo que nos fizeram, não. Mas esse momento é um momento colocado diante de nós para nos testar, né? Para nos testar, nos provar e nos aprovar. Dentro do quê? Dentro da situação de vivência de deserto, né? De vivência de dificuldade, de vivência de adversidade, né? Dentro da adversidade você encontra a diversidade das coisas. E com isso eu tenho certeza que você vai sair daí uma pessoa melhor, você vai sair uma pessoa com mais condições psicológicas, você vai passar por um processo, você vai amadurecer, você vai entender o tratar de Deus na tua vida, você vai entender como Deus trabalha. Esse é um momento singular em que nós estamos vivendo, onde Deus tem falado com várias pessoas de várias maneiras, em várias situações. E tem gente contando cada vitória, tem gente contando cada situação vencida, né? Não são só processos de separação, casamento, divórcio, é perda de emprego, é perda de ente querido, todos nós estamos se refazendo nesse momento, né? Então, quando ele fala pra gente, né, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, é uma garantia que nós temos. Porque muita gente me pergunta, mas como é que eu vou ter certeza, né, que eu vou ter que andar nesse caminho que lá no final eu vou ser recompensado? A palavra do Senhor diz que nós teremos um galardão, né? Nós teremos um galardão no céu, né? Aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida, né? Então nós temos que entender o processo, né? Leia a palavra, eu vivo repetindo isso, vamos ler. Eu só sei que nada sei, assim como Paulo, eu sei que nada sei. Mas eu tento entender um tiquinho a cada dia. Eu estou começando a firmar agora, né? Começando a engatinhar na presença do Senhor. Não sei nada, só sei que nada sei, né? E quero beber eternamente dessa água, porque a água que o Senhor dá é a água que nos dá a vida, que nos dá a vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, que eu venho dizer para você hoje, preste atenção nos sinais. Preste atenção no que Deus tem feito na tua vida. Preste atenção em como Deus está te conduzindo nesse momento de pandemia, nesse momento de isolamento, né? Muitos de nós às vezes reclamamos quando há separação. Entenda,
no canal tem um vídeo, dá uma acessada aí nesse vídeo, fala sobre a separação, sobre a traição, fala sobre quem traiu primeiro. Dá uma olhadinha no link lá, tá? Vou deixar na descrição, vocês dão uma olhadinha depois. É muito importante você saber qual é a sua posição, é muito importante você saber o que você precisa, quais são as ferramentas. Leia a palavra, lá está escrito as armas espirituais que nós temos, né? Jejum, palavra, louvor, oração. Se posicione, não está sabendo? Pergunta, ora, lê, pergunta uma pessoa mais velha, tenta entender como é que funciona andar com Jesus, né? Andar com Jesus é muito bom, né? Tem um louvor que fala: eu quero andar sempre com Jesus. Para a eternidade ele me conduz. A palavra diz que nós teremos que ser luz para dissipar as trevas. E para a gente ser luz, nós precisamos andar na presença do Senhor Jesus. Não temos como andar na escuridão e queremos ser luz. E a pessoa que é luz, por onde ela anda, ela ilumina. Ela chama atenção para ela, porque a luz ela dissipa toda a treva. Então, encha-se do Espírito Santo, encha-se da palavra. Entenda que o Senhor nesse momento está tendo como falar com você através do quê? Através da sua sensibilidade. Então jejue e ora, use essa sensibilidade para entender mais de Deus, use essa sensibilidade para receber direto do trono de Deus, né? Do coração de Deus, do meu coração para o seu coração. O Senhor trabalha assim, é na dificuldade, na adversidade, é no momento crítico. Todos nós passamos por prova, dia após dia, nós passamos por prova. Passamos, sairemos, voltaremos e passaremos. Cada deserto vai ter o seu começo, o seu meio e seu fim. Vai ter as suas fases. Nós falamos que um deserto tem normalmente 5 fases, né? Às vezes mais, às vezes menos. O normal é esse. Então entenda que esse é um deserto. Quando acabar esse, você vai vir a ter outro tipo de deserto, você vai aprender novas coisas, mas aquele deserto você já vai ter vivido, aquele deserto você já vai tirar de letra, já vai poder ajudar, já vai poder aconselhar, orientar pessoas que estão em volta de você, dar uma palavra amiga. Então o que eu tenho para dizer para você, encha-se, encha-se de Deus, encha-se do Espírito Santo, louve, adore, se prostre diante de Deus, faça dele seu melhor amigo, chama o Espírito Santo para estar com você na madrugada, para orar, para jejuar, para estar contigo, né? Peça força a Ele, alimente não só o seu corpo com comida, com alimento, alimente sua alma, alimente seu espírito todos os dias, né? Se posicione, pergunta, tá com dúvida? Deixa uma perguntinha aí, a gente vai tentar responder à medida do possível, tá bom? Essa palavrinha eu quero que você guarde no seu coração. Deus amou o mundo de tal maneira, Ele nos amou tanto, tanto, tanto que Ele ficou sem Jesus durante um longo período, para não ficar a eternidade sem a gente. Jesus veio, lavou e remiu todos os nossos pecados, todos, levou sobre si todas as nossas pisaduras. E hoje ele fala: colocai sobre mim todo o seu fardo, porque o meu jugo é leve. Ele diz para a gente colocar os nossos problemas nele, ele diz para a gente se entender com ele diz para a gente confiar nele, né? Confia nele e o mais ele fará. Confia nele, busca primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos será acrescentada. Então não adianta você querer buscar no deserto a primeira condição de consertar o outro, a primeira condição de que o outro venha para junto de você. Conserta você, muda você, transforma você, pensa em você, se aliança com Deus. Essa semana eu coloquei um bannerzinho de uma aliança, estava escrito eu e Deus, eu achei tão lindo aquilo. É assim que tem que ser. A nossa primeira aliança é com o Senhor, depois com o terceiro, com o cônjuge. É você, o Senhor, e o terceiro entra depois para fazer parte dessa aliança. Não bote ninguém no lugar de Deus. Deixa Deus tomar o lugar que é dele de direito, o lugar de pai na tua vida, tá bom? Um beijo no coração de vocês, do meu coração para o coração de vocês.